Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega investidor da Bolsa Brasileira, pessoal. Inclusive ele aportou mais de 2 bilhões de reais nas ações da Petrobras. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Ele acredita que a Petrobras pode ser uma empresa com altíssimo potencial de rentabilidade para os próximos anos, tanto para você que está olhando para dividendos e também para potencial de valorização. E vamos falar sobre a carteira desse investidor bilionário. Inclusive ele chega a superar, pessoal, todos os investidores que temos aqui no Brasil. Barsi, Lírio Parisotto, Luiz Alves Paes de Barro acabam ficando com um patrimônio pequeno perto deste gigante. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês saberem qual é esse investidor misterioso. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Sem mais delongas, esse investidor bilionário nada mais é do que o Juca Abdala, pessoal. Exatamente, esse é o nome dele e perceba que ele investe através de um fundo bilionário. É administrado pelo Banco Clássico sob a liderança de José João Abdala Filho, um dos bilionários brasileiros. E perceba que ele foi criado no ano de 2006. Esse investidor ele é bem anônimo, tá? Porque ele não é muito falado como Barsi, como Lírio Parisotto. Ele é um investidor mais escondido, que prefere, pelo visto aqui, não ficar aparecendo tanto. É preferência dele. E perceba que de toda a rentabilidade, ele teve uma rentabilidade muito interessante. E aqui está, pessoal, o patrimônio deste bilionário. Olha o tamanho, 25,6 bilhões de reais. Isso daqui está desatualizado ainda, tá? Na verdade, a gente nem sabe quanto de patrimônio que ele está agora, mas eu suponho que deva estar nesta faixa de 25 a 30 bilhões. Perceba que hoje as maiores posições deste investidor é a Petrobras, Cemig e Axia Energia, tá? Que é a antiga Eletrobras. Mas perceba que só a Petrobras ordinária já representa mais de 36,17% do portfólio dele, pessoal. Isso aqui é muita coisa, fora que nem estamos contando as preferenciais. Tecnicamente, mais de 45% da carteira dele está em ações da Petrobras. Isso quebra aquele mito que os investidores bilionários diversificam. Na verdade não, tá? Eles aí tecnicamente concentram a sua carteira. Os únicos que diversificam, brincadeiras à parte, são os influenciadores, porque acabam precisando de visualizações, tá? Então é uma brincadeira aqui, pessoal. Mas você vê que os investidores, de fato, eles concentram a carteira, tá? Porque eles acreditam numa tese de negócio e eles ficam firmes nela. E perceba que, por ele concentrar grande parte em ações da Petrobras, a carteira dele tem uma volatilidade bem expressiva, porque a gente sabe que a Petrobras é uma ação cíclica, tá? Depende da valorização do preço do barril do petróleo. Se o preço do barril do petróleo se valorizar, o Juca Abdala ele é muito beneficiado, porque a Petrobras cresce o resultado, paga mais dividendos, se valoriza na cotação e quer ver quando a gente tem um governo de direita no poder, que ela é cotada por múltiplos mais elevados. Então o Juca Abdala acaba inflando o seu patrimônio. Porém, são nesses momentos de baixa que esses mega investidores adoram, porque o petróleo está desabando, a empresa está com qualidade, porque mesmo com o petróleo abaixo da média histórica, Petrobras tem conseguido ter uma dívida líquida muito controlada, um custo médio por extração bastante controlado. Hoje o custo médio por extração da Petrobras está na faixa de 28 dólares o barril e, consequentemente, isso permite com que ela pague dividendos. Perceba que ela está com dividendo médio na faixa de 8 a 10% ao ano. Mas o que o Juca Abdala tá vendo que fez ele fazer esse aporte bilionário na empresa? Porque mesmo já tendo uma grande posição, ele acabou comprando com bastante força as ações da Petrobras. Pessoal, o grande segredo que ele está olhando, na verdade, é para dois fatores. O primeiro fator, a ação tá barata. Isso aqui já é óbvio, tá? Ele sabe que a empresa já é de qualidade, ele sabe que não vai quebrar, já passou por diversas crises, tá? Então é semelhante ao Banco do Brasil, não vai quebrar. Só que a grande questão é que está barata, porque mesmo com o petróleo em queda, ela está tendo um EBITDA anual na faixa de 250 bilhões. Se o mercado pagar pelo menos a média do EV sobre EBITDA da empresa, ela teria ali que subir
pelo menos, tá, considerando o valor de mercado atual, uma alta de mais ou menos 239%. Então olha só a multiplicação que o Juca Abdala poderia ter com a valorização nas ações da Petrobras. E aliado a este dividendo médio de 9 a 10% ao ano, por ele ter uma posição bilionária na Petro, e tem ali ó, mais de 13 bilhões na Petrobras, vamos supor que consequentemente, tá, fique gerando para ele 1% ao mês, ele vai ganhar 130 milhões por mês só com Petrobras. Então olha só, ele pode ir pegando esse dividendo e reinvestindo, ainda acreditando consequentemente na recuperação da empresa. Então perceba, pessoal, que o Juca Abdala, ele tá mirando isso. Ele tá mirando porque ele vê uma empresa que está barata, mesmo com o ciclo de queda do petróleo, ela tem tido uma geração de caixa interessante, está abaixo do valor intrínseco, o mercado está ignorando os fatores que fazem a Petrobras serem mais precificada, porque não faz jus uma empresa que está tendo um EBITDA de 200 bilhões por ano, um lucro na faixa de 70 a 75 bilhões por ano, estar cotada por 400 bilhões de valor de mercado. Você entende isso, pessoal? É uma distorção bastante interessante, tá? Então o Petro poderia estar muito descontado. Justamente por ser estatal, o mercado vai pagar um múltiplo mais baixo na empresa naturalmente. Mas não é somente por este ponto de valorização de dividendos que ele está olhando, e sim um projeto chamado Margem Equatorial. A Margem Equatorial, pessoal, pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então perceba, isso geraria aumento da produção, aumento de novos, né, consequentemente embarcações, crescimento de produção no barril de petróleo, e fora que a Margem Equatorial destravaria um menor custo de extração do que já é observado hoje. Hoje a empresa tem os menores custos de extração do planeta. Imagina com a Margem Equatorial, isso poderia fazer o custo ficar ainda menor e um crescimento mais sustentável. Então imagina daqui a 10 anos, com toda a absorção desse projeto da Margem Equatorial, a Petro dobrar a sua capacidade de produção. E perceba que eu estou considerando isso em 10 anos, tá? Eu estou sendo aqui até pessimista nesse quesito, porque o pré-sal, quando teve ali no ano de 2016, demorou uns 5, 6 anos para dobrar a Petrobras em pouquíssimo tempo. Imagina esse projeto aqui. Então sempre vamos jogar pro pessimismo, tá? Ela poderia estar aqui há 10 anos ter um EBITDA na faixa de 500 bilhões. Então perceba que ela está barata por todos os cenários. Petro pode se multiplicar e ainda pagar dividendos bem expressivos. E quer ver esse projeto ser aprovado, que eu acho que é a grande cereja do bolo que o Juca Abdala tem olhado para a empresa. Eu ainda bem que também estou investindo, claro, né? Sou aqui um formiguinha, não, hiper formiguinha, né? Comparado ao Juca Abdala. Perceba que eu tenho 6% da carteira em Petro e eu tenho aqui 13 mil reais, né? Ou seja, pessoal, de fato aí não tem nem comparação. Se nem o Barsi se compara a ele, quem dirá a gente, né? Pequenos aí investidores do mercado. Mas uma coisa é verdadeira. O mesmo retorno que vai trazer para o Juca Abdala também vai trazer para nós. Então, para a nossa realidade financeira, já é algo bastante interessante. Uma empresa que pode se multiplicar por muitas vezes e pagar um dividendo expressivo no médio a longo prazo, tá? E com esse custo de extração sendo ainda mais reduzido, imagina só, vamos calcular quanto será que o Juca Abdala poderia ter de patrimônio. Vamos supor o seguinte, pessoal, 1 menos payout, hoje ela tem um payout médio na faixa de 30%, multiplicado por um ROIC em linha com o seu custo de capital. Consequentemente, pessoal, Petro pode crescer o seu lucro em 9,4% ao ano na média. Somado ao dividendo de 10, supondo de que ela mantenha esta média, mais um reinvestimento, ele poderia ter com Petrobras o que equivale aproximadamente, pessoal, uma rentabilidade de 21% ao ano na média. Então, se eu colocar aqui, ó, porque não é todo o patrimônio dele que tá em Petrobras, a gente vai colocar aqui uns 15 bilhões, tá? Que já é dinheiro pra caramba, tá? 15 bilhões colocando aqui, ó, 21% ao ano durante 10 anos, sem fazer mais nenhum aporte do bolso, apenas reinvestindo o dividendo, ele poderia ter 100 bilhões de reais. Ele poderia ser um dos maiores bilionários aqui da Bolsa Brasileira, e até chegar na lista aí dos maiores bilionários do mundo, tá? Então perceba que, aparentemente, ele tem feito bom negócio, porque grandes negócios, grandes oportunidades, mas ele não tem medo de correr risco, tá? Até porque a empresa estatal tem volatilidade, tudo pode azedar, mas ele sabe desses riscos. E perceba que ele é muito, muito ambicioso, porque, ó, a posição dele é inteira em estatais. Ele tem Petro, CEMIG também, uma empresa estatal do governo de Minas Gerais, Axia Energia, que ainda depende 45% do governo, por mais que seja privada, é uma estatal, pessoal, não temos que fechar os olhos para a realidade. E, consequentemente, a carteira dele é inteira de estatais. E esses 25 bilhões estão bem distribuídos. Já acho milagre ele não estar no Banco do Brasil, mas eu até entendo, porque ele quer também ter controle sobre essas empresas, tá? Então ele não olha somente ali por uma questão de dinheiro, ele quer controlar, ele quer mandar nesses tipos de empresa. E perceba que, tirando o governo, quem controla justamente a CEMIG é o Banco Clássico, que é, no caso aí, né,
o Gil Cabidala. E outro ponto, não tá aparecendo aqui, mas ele tem mais uns 5 bilhões de patrimônio lá na End, tá? Ele também tem uma participação bem expressiva, então o patrimônio dele chega a subir em mais de 30 bilhões com muita tranquilidade. Mostra que esse investidor é agressivo e ele faz aí, consequentemente, tá? Bons investimentos a longo prazo. E olha em 5 anos quanto que o fundo dele acabou performando. Performou em 159%. A rentabilidade média do Gil Cabidala foi mais ou menos na faixa aqui, ó, se eu colocar 159%, tá? Em 5 anos, ele teve uma excelente rentabilidade. Colocando isso aqui, ele conseguiu 20,97% ao ano. Então, daqui a 10 anos, ele vai estar ainda mais rico, tá? Então, observem, pessoal. Esse investidor compra forte, grandes oportunidades em preços bastante depreciados. E eu acredito que seja esses pontos que ele esteja olhando na Petrobras. Uma ação que pode se valorizar fortemente no longo prazo e ainda por cima trazer dividendos bastante consistentes. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão com esse investidor. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento como você tem. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E pra mim, que já sou investidor avançado, eu não tenho tanto tempo pra ficar vidrado na tela, no mercado financeiro. Será que você tem alguma coisa aí que facilite o nosso dia a dia, sem correr tanto risco e também para que eu poupe tempo? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tenho a empresa na carteira e acredito sim que esse retorno será interessante. Pretendo continuar sim comprando para médio e longo prazo quando esses preços continuarem desvalorizados e subprecificados. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!